Olá, pessoas! Podcastirmãos.com de número 303 entrando no ar. Eu sou o Paulinho e tenho a honra de chamar de volta aqui Sara Martins, que depois de muitas férias voltou para Irmãos.com. Ai, que saudade de férias do Irmãos.com e trabalhando pra caramba no delas. Eu tô aqui também com a Dri, que saudade, Dri. E desde que os bebês nasceram, ela nunca mais deu descanso pra essas crianças. É verdade. Não é o contrário, acreditem. Eu sou a Adriana e eu estou aqui com o André, que com certeza não tem descanso nenhum morando na capital, São Paulo. Nenhum mesmo. Olá, eu sou o André Lopes e eu tô aqui com o Pedro, que quando descansa, carrega a pedra. Que é isso, cara? Sensacional, representante. Entrou com tudo, cara. André, o nome da minha avó é Pedra. Você não imaginou? O tanto que eu ri imaginando Pedro carregando minha avó. Ai, meu Deus. E eu sou o Pedro e eu estou aqui com o Paulinho, que me fez sair das minhas férias para gravar Irmãos.com. Aê, é isso aí, é disso que a gente vai falar hoje, inclusive. E nós estamos aqui para falar sobre algo que muitas vezes a gente negligencia, ou não sabe como fazer, ou acha que é uma derrota vivenciar isso. A gente vai falar sobre o valor do descanso. Exatamente porque o Pedro está saindo de férias, ou já acabou de sair de férias, e ele vai falar da experiência dele em ter que parar de trabalhar, e vai contar pra gente como que é, né, parar de trabalhar pra sair de férias. Porque faz tanto tempo que eu não sei o que é isso. E eu acabei de voltar de férias e tô esperando a próxima, já contando, faltam 11 meses. Ai, que inveja. As minhas já venceram, eu não consegui tirar, ainda tem 10 dias do ano passado. Nossa, olha aí. A gente vai ver que a gente realmente não sabe descansar nesse programa aqui especial, que ó, a gente tá gravando na hora que era pra gente estar descansando, né? Então vamos lá, vamos falar sobre descanso. Muito bem, gente. André estreando aqui com a gente. André Lopes já participou do No Barquinho, fez o teste lá, passou. Revelação de No Barquinho, olha aí. É, né? Revelação de No Barquinho, é verdade. Já passou pelo Juntos em Um, Dois em Um. Eu nunca sei qual que é o nome do podcast, qual que é o nome do site. E agora tá aqui com a gente, é um amigo nosso. A gente tem se conhecido aqui nos últimos meses, tem sido bem legal. Temos trocado algumas conversas, participado de alguns grupos por aí, né? Inclusive, gente, já pega o gancho pra dizer que Irmãos.com chega na rabeira da onda e também entra no Telegram. Aê! Mais tarde do que mais tarde. Depois que o WhatsApp caiu várias vezes, né? Finalmente. Bem-vindo ao século 22. E sabe aquilo que a gente fala, que a gente tem uma lista de transmissão no WhatsApp, que não é um grupo pra todo mundo ficar escrevendo nada, é só pra gente mandar as informações? Então, no Telegram é tudo ao contrário, tá? Lá é um grupo mesmo, um grupão, que você pode entrar, participar, interagir, conversar com a gente, conversar com outras pessoas. Então, se você quer entrar nessa loucura de entrar no meio do dia e não fazer ideia do que as pessoas estão falando, porque tem 500 mensagens lá não lidas, você pode entrar no grupo Telegram de Irmãos.com. O BTcast também tem grupo, No Barquinho também tem grupo, então você pode participar dessas conversas. Só instalar o Telegram, procurar o link aí nos posts e participar com a gente também dessa loucura. E vamos falar então sobre descanso. Por que a gente pensou nesse tema? Porque a gente tá cansado, né? Estamos cansados de outros temas. Estamos cansados. E é uma coisa que realmente a gente não para pra pensar. E quando a Adri sugeriu e a gente começou a refletir sobre isso, inicialmente eu achava que não tinha muita coisa realmente pra falar, né? Descanso é simplesmente parar de fazer as coisas e descansar. Mas a gente foi percebendo que a gente, na nossa sociedade, na nossa cultura, a gente tem dificuldade de aceitar o descanso.
isso. Porque parece que é um tempo que você tá perdendo, porque tempo é dinheiro, a gente vive numa sociedade que valoriza isso, sempre afirma isso, que tempo é dinheiro, e se você descansa, você é um derrotado, você tá perdendo de fazer o que seus concorrentes estão fazendo. Inclusive tem uma frase do Mike Tyson que vive rolando por aí, que quando você lê ou ouve, você fica, nossa, é verdade, né? Perguntaram pra ele por que ele treinava todo dia às 4 horas da manhã. A resposta dele foi que, porque era nesse horário que os concorrentes dele estavam descansando, então ele já tava treinando antes deles, entendeu? Aí você pensa, nossa, é verdade. Nossa, que trouxa. Caraca, mano. É verdade, olha só, eu tô perdendo tempo dormindo, tô perdendo tempo descansando, tenho que estar lá ralando e tal. E nessas autoajudas do empreendedorismo, né, como tá na moda aí o empreendedorismo de palco, o que muito tem se falado é sobre isso, né, sobre a importância de acordar cedo, de correr, de buscar seus objetivos e não perder tempo e aproveitar todas as oportunidades, e a gente acaba ficando com esse peso na consciência de parar pra descansar. É legal você falar isso, Paulinho, porque o descanso era uma palavra em latim, otium. E o negócio, quando a gente trabalha, a invenção do negócio, na verdade significa negação do ócio. É neg otium. Uhum. Então, quando você está trabalhando, você está negando esse ócio. Você não tem tempo de descansar, porque você precisa trabalhar. Uhum. E se você não trabalha, você é um loser. Uhum. Claro que a gente não está dizendo aqui que não é para ninguém trabalhar. Mas se não descansar, o que acontece? Acaba o negócio, acaba a pessoa, acaba tudo, né? E a gente vive nessa negação do ócio mesmo, né? Parece que o ócio está sempre associado, olha que jogo de palavras, a uma coisa negativa, né? Eu não lembro qual amiga minha que falou um negócio pra mim que pra mim foi muito interessante, assim, que era uma época que eu tava trabalhando muito, a gente tava trabalhando muito, e ela falou assim, olha amiga, cuidado, porque a gente passa a vida inteira trabalhando muito pra juntar dinheiro, e aí depois a gente usa o restinho da vida pra pegar todo o dinheiro que a gente juntou pra comprar remédio pra gente melhorar a nossa saúde. Então, tipo, você passa a vida inteira pra pegar dinheiro, pra depois, o resto da vida, você pegar esse dinheiro e comprar remédio. É. Porque você não cuida da sua saúde quando você tá trabalhando muito ou fazendo tudo, né? Porque o teu corpo precisa ter aquele reloginho pra descansar, pra ter um momento de não fazer nada, que a gente vai falar mais pra frente, né? O que é o descanso. Porque tem descanso que é mais trabalho do que descanso, né? Inclusive, muitas vezes a nossa... Tudo que a gente pensa, ou ideias mesmo, ou novas conexões, acontecem no momento em que a gente tá descansando, né? Com a cabeça relaxada, sem as preocupações. Muitas vezes a gente fica o dia inteiro na pressão de ter que fazer tudo, que a gente vira um robô automatizado e não consegue ter esses momentos de alívio. Né? Até que a gente dá uma pane de verdade. É a criatividade do banho que eu chamo, né? Quando eu tomo banho... Isso, exatamente. Quando eu tomo banho, parece que você... banho, você lembra de tudo que você tem que fazer, né, cara? Tipo, é impressionante. O princípio do... Quando ele falou o Eureka, que ele descobriu o princípio, o Arquimedes, se eu não me engano, também foi no momento de ócio. Ele tava na banheira, né? Ele tava na banheira, Isaac Newton, né? Isaac Newton tava sentado embaixo de uma macieira, caiu a maçã, não é? Descobriu lá. O negócio é ficar de boa. Por outro lado, tem também a discussão de que, será que a gente usar os momentos de descanso pro planejamento ou pra tentar solucionar um problema, pra tentar resolver alguma situação, também não é meio que não saber descansar exatamente, né? Eu acredito que a gente não sabe descansar ainda. É uma coisa que a gente tem que buscar. Eu tenho o sábado de folga, né? Vamos imaginar assim, todo sábado eu tenho de folga. Trabalhei a semana toda, ralei, dormi tarde, não fiquei perto da minha família e fiz várias coisas pensando no trabalho, pensando no resultado, pensando em conquistar a coisa e tal. Aí eu tenho o sábado. Não, eu separei o sábado pra não fazer nada de trabalho. Mas por outro lado, eu não quero que o sábado se perca. Eu não quero que seja um dia que eu não vou fazer nada. Então o que o paulistano faz, por exemplo? Dá aquele bate e volta na praia. Olha que coisa maravilhosa. Sai de São Paulo, sábado de manhã, bem cedinho, junta a família no carro, enche o carro de farofa.
de prancha, de cadeira de praia, guarda-sol, Tupperware, de lanche natural, pão de forma com presunto e queijo, naguinha com manteiga. Uma delícia. Aí fala, não, vou ter o meu dia de folga. Gasta 3h30 pra descer a serra, porque todo mundo teve a mesma ideia nesse sábado de sol, e desce todo mundo pra praia nessas 3h30, chega lá, pega o dia todo um sol escaldante, aquela praia cheia, aquele estresse. Aquela areia dura, preta, esquisita. Por guarda-chuva, né? Que concreto. Sol, né? Passa o dia lá, volta pra casa, gasta mais 3 horas, volta morto de cansaço e tal, e conclui que isso é um dia de folga, um dia de descanso, sendo que ele volta muito mais cansado. Aí vem a ideia, mas pelo menos a minha cabeça descansou, o meu corpo não descansou, mas a cabeça tá descansada. Eu cansei só de ouvir essa odisseia. Mas eu acho que existem esses dois tipos de cansaço mesmo. E eu demorei pra aprender nas viagens de férias que a gente planeja, em planejar uma viagem pra descanso. Porque quando você viaja, você quer conhecer os lugares, você quer fazer os passeios e tal. Teve uma viagem que a gente chegou de um passeio e ia jantar depois, ia comer alguma coisa à noite, e falou assim, vamos só dar uma cochilada aqui no hotel e tal, enfim, sei que lá era 6 horas da tarde, e a gente acordou 3 horas da manhã, tipo, onde nós estamos, sabe? De tanto que a gente tava realmente cansado, então as viagens cansam. Mas eu acho que essa questão de sair é algo interessante, a gente não consegue mais desvencilhar a nossa mente do ambiente onde a gente tá, a gente tem que mudar de ambiente pra conseguir deixar algumas coisas de lado, né? Conseguir desligar, né? Eu acho que tem vários tipos de cansaço, quer dizer, vários talvez não, mas pelo menos 2 grandes tipos de cansaço, que é o cansaço físico e o mental, né? E às vezes, por exemplo, uma das coisas que me relaxam quando eu chego em casa, às vezes, né, cansado, e aí não tão fisicamente, mas mentalmente, é lavar louça. Chego em casa, começo a lavar louça e me muda totalmente. Gente, a sua esposa deve ser uma pessoa felicíssima, deve querer que você trabalhe muito todo dia. Você chega esgotado em casa, né? Mas é todo dia que eu chego cansado também, não é todo dia que eu chego cansado. Gente, aí só falta me falar, mas antes de lavar a louça eu faço a janta. Olha só, pronto. Lavo roupa. Isso te descansa, então? Alguma coisa, né? Um pouquinho. Não, pera aí, fica a dica, gente. Todo mundo, maridos, quando chegarem em casa, olha aí, vão lavar a louça. Não, lavar louça é bom pra ouvir podcast, cara. Se eu tenho um podcast pra ouvir e tenho uma louça pra lavar, eu não me incomodo, não, porque é um tempo que eu vou conseguir parar, né, Gente, mas é muita louça, hein? Não, mesmo que sejam 3 pratos e 2 garfos, ele escuta um podcast de 40 minutos pra lavar. Bora, né? Mas isso não é necessariamente descansar. É que eu tô tentando descobrir aqui se descansar é isso mesmo. Se a gente só precisa desligar do trabalho e fazer outra coisa, ou o princípio do descanso é maior do que esse. O princípio da santificação do tempo que Deus fez, né, quando ele fez toda a criação. É interessante, eu estava pesquisando sobre o descanso, né, quando Deus cria todas as coisas e diz que no 7º dia ele descansou. É a primeira vez que aparece na Bíblia a palavra santo, que é um atributo de Deus, né? No Velho Testamento as pessoas não ousavam pronunciar o nome de Deus, então mais o qualificavam como santo. E a primeira vez que a palavra santo aparece é em Gênesis 2 e 3, quando o autor fala que Deus abençoou o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. E aí a gente passa a observar que Deus não santificou um lugar, Deus santificou o tempo. E esse 7º dia, esse dia do descanso que ele institui, ou esse princípio que ele coloca lá na criação, é para mostrar que o tempo é importante, e o tempo tem que ser santo. Será que o nosso tempo de descanso tem sido um momento de reconhecer essa santidade, essa grandiosidade de Deus e da sua obra, da sua criação, né? Porque às vezes a gente, para descansar, para relaxar, a gente vai pro shopping, né? A gente vai pro templo do consumo, né? Vai ser tentado, vai ser atraído pela cultura do possuir, quando na verdade o princípio que Deus coloca lá na criação, o descanso da obra que ele tinha criado, será que não é o momento da gente parar para apreciar essa obra e para experimentar isso na nossa vida e louvar a Deus por isso? A maioria das pessoas, pelo menos eu acho que um monte de gente que escuta a gente também, relaciona o descanso
com a palavra cansaço antes. De que eu só vou descansar quando eu estiver cansada. Por isso que eu vou descansar. E Deus, eu tenho certeza absoluta que Deus, ele não descansou porque ele estava cansado. Ele, na verdade, ele parou, santificou o tempo pra ele verificar tudo que ele já tinha feito, entendeu? Mas não porque ele estava cansado. E olha que interessante, em que dia que o homem foi formado? Foi criado? Sexta-feira, dia da maldade. Sexta-feira, dia da maldade. O homem foi criado no 6º dia. E qual foi o primeiro dia da vida do homem? O dia do descanso. É interessante isso. Ele dá vontade de bater em Adão e Eva mesmo, gente. Olha como é que já nasceram já descansando. Isso aí que a Adri falou é interessante, porque quando Jesus fala lá em Mateus 11, quando ele fala, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei, a ordem é realmente essa, né? A pessoa tá cansada e chega até ele. Eu acho interessante essa proposta do Paulinho de pensamento, porque de fato, o sábado, né, acho que a gente vai falar um pouco mais depois do Shabá, mas o sábado que a gente vê os judeus pelo menos praticando, né, o povo de Israel praticando, era uma coisa muito ativa, né? Então, parece ter uma função não só de negação à atividade, né, descansar, né, tirar o cansaço, mas tem uma função mais ativa da gente tomar consciência de alguma coisa diferente, né? Eu acho que isso é muito difícil da gente fazer. Eu tenho muita dificuldade de me desligar, de sair um pouco desse turbilhão de coisas e tudo e estar, né? E eu me pego muitas vezes assim, né, não estando no lugar, não aproveitando bem as coisas por estar muito ansioso, preocupado com as coisas. Eu acho que a função do descanso, sem dúvida, é mais do que você parar de fazer as coisas, mas você, de certa maneira, refletir sobre outras coisas, né? E acho que o sábado é bem interessante para essa reflexão. É importante a gente dizer que o descanso, ele não anula o valor do trabalho. O trabalho bem feito, o trabalho feito sendo para Deus, né? De glorificar a Deus no nosso trabalho, ou de buscar a nossa vocação, de servir da melhor maneira possível e tal. As coisas não são conflitantes, mas sempre fica claro a importância do descanso. Porque quando a gente vê os 10 mandamentos, vamos voltar lá para os 10 mandamentos. Quais são os mandamentos que a gente vê lá? Que não pode matar, que não pode adulterar, que não pode dar falso testemunho, que não pode ter outro Deus diante de Deus. E entre esses mandamentos tão preciosos e tão importantes, ele fala do dia do descanso. Olha o peso que tem esse descanso, né? Como é libertador para aquele povo que tinha acabado de sair do Egito de 400 anos de escravidão, que não fazia ideia do que era um descanso, trabalhando todos os dias, dezenas de horas por dia. Aí eles chegam no deserto, Deus coloca os mandamentos, fala de todas as coisas que são importantes e entre elas fala da importância do descanso. Olha o valor que isso tem, né? Isso que você tá falando evoca muito Eclesiastes 3, né? Quando ele fala que tem tempo pra tudo e realmente não é que uma coisa anule a outra, é que as coisas têm o seu tempo próprio, o seu tempo nada, e não é porque você vai fazer uma coisa que você vai deixar de fazer a outra. Tem que achar um equilíbrio. Outra coisa também, eu acho que faz parte de nós nos entendermos e nos assumirmos assim como criaturas, como seres submissos a Deus também, porque muitas vezes a gente acha que pode tudo, a gente vive num ritmo frenético em que a gente esquece da soberania de Deus sobre a nossa vida, a gente quer fazer tudo, a gente não tem essas questões de confiança, de entregar o nosso dia a Deus, de contemplar a criação, contemplar as coisas que Ele tem feito, de agradecer pelas coisas que Ele tem feito. E além de ser um mandamento, o descanso, a gente passa por esse momento de refletir que nós somos seres imperfeitos, nós somos seres incompletos, nós precisamos de descanso, nós precisamos parar, nós precisamos entender e nos conhecer e admitir o nosso limite, admitir quem nós somos para nós mesmos. Um autoconhecimento é como se fosse Deus querendo falar pra gente, falar assim, ó, vocês precisam descansar, vai ser difícil, vocês precisam se entregar, vocês precisam, e eu quero que vocês reconheçam isso, eu quero que vocês olhem
e vejam, ó, olha aqui ó, em volta, olha tudo que eu criei, olha o que eu tenho feito. Eu quero dar descanso pra vocês. Vocês já se cansaram, como a Adri disse. Eu quero dar um dia que vocês não se cansem, pra justamente ter esse momento. E muitas vezes na nossa correria e no nosso dia a dia, a gente não consegue parar pra realmente conversar com Deus legal, de realmente falar as coisas dele, de admirar e de agradecer as coisas que ele tem feito. Eu sinto isso na correria, no dia a dia, de que você tem que cronometrar todos os seus minutos de tudo que você vai fazer. É tenso. Sabe uma coisa que me deixa muito triste? É assim, desde quando os meninos eles estão indo pra escola, eu tenho todas as minhas tardes livres. E eu falo sem vergonha, sem vergonha é bonitinho, né? Sem vergonha nenhuma. Eu não enchi o meu tempo todo de trabalho. Eu tenho algumas lacunas de descanso mesmo, sabe? De assistir um filme, de não fazer nada e tal. E aí, quando eu converso com algumas pessoas sobre isso, sobre o que você faz do seu tempo e tal, e a maioria das pessoas, assim, estufa o peito e enche de orgulho pra falar que não tem tempo pra nada, sabe? Nossa, porque eu não tenho tempo pra nada, eu faço isso, faço aquilo outro, faço aquilo outro. Daí, tipo, olha pra mim como se eu fosse maluca, assim, de nossa, como você consegue assistir uma série, um filme? Porque eu não tenho tempo pra nada, sabe? A gente vive sob essa ditadura da ocupação mesmo, né? Isso é estranho, né? Porque nem sempre o trabalho foi valorizado, né? O que o Paulinho começou falando, que hoje em dia, né, é muito valorizado quem trabalha e pouco valorizado quem não trabalha. Em várias épocas da humanidade, quem trabalhava é escravo, né? Então você trabalhar não era uma coisa nobre, né? Não era nada nobre, muito pelo contrário, porque, por exemplo, se a gente pensar na sociedade grega ou na sociedade romana, as pessoas que estavam na ágora falando que tinham direito à fala eram cidadãos, pessoas que não trabalhavam. E na Grécia, os filósofos também, eles não tinham, se eles colocassem a mão na massa, provavelmente eles não teriam tempo para pensar o que eles pensavam. Então era realmente isso, era separação. O escravo faz o trabalho que é necessário para a sociedade andar, e os sábios, que eram destacados, que eram a parte, eram as pessoas mais bem vistas. Não é como a gente pensa, a gente é o cara, um empresário. Hoje em dia, fala assim, um filósofo, a pessoa pensa, dane-se, ele não é nada. Um empresário, que maravilha. É um cara que trabalha o dia inteiro. Trabalha 18 horas por dia. E se bobear, trabalha mais do que um escravo trabalhava. Não, mas vai ver que os espertos mesmo continuam não trabalhando nada e convence a gente que trabalhar é quem é esperto. Trabalha não duvido. Acho que é uma pressão realmente descomunal. E se você parar pra pensar, né, o contexto em que o sábado foi colocado nos mandamentos, né, logo o povo saiu do Egito, o povo não devia trabalhar no Egito CLT, né? Nem 44 e nem regime do Temer e nem pior. Era um negócio absurdo. Era opressão mesmo. Fala que os egípcios queriam oprimir pra acabar com o povo, com medo do povo se multiplicar. Era barra pesada. E o sábado vem e é um alívio, né? É bem interessante isso. E é uma falácia muito grande que a gente tem hoje em dia de achar que quem descansa ou que quem tem tempos de ócio é um ocioso por si, né? Quer ver uma situação que comprova isso? De que a gente é escravizado por essa ditadura da ocupação? Cara, se eu posso, no sábado de manhã, eu vou dormir até a hora que eu conseguir, né? Eu tento não marcar um compromisso porque eu quero dormir, eu preciso descansar, que durante a semana eu não consegui dormir tudo que eu queria. Às vezes, sei lá, eu vou acordar 10 horas da manhã e, sei lá, acordo com o telefone tocando, o que a gente faz, né? Dá aquele grito assim, antes de atender, pra não parecer que você tá com aquela voz de sono, né? Porque é vergonhoso você no sábado de manhã, 10 horas da manhã, estar com voz de sono. Quer dizer, eu já fui assim, né? Hoje eu não sou mais, cara. Hoje eu tô muito desencanado com isso. Tava dormindo sim, eu tava descansando, né? Tenho o direito de descansar, mas é engraçado como a cultura nos atrai pra isso mesmo, né? Pra dizer isso pra gente, que se você dorme, se você descansa, quando outras pessoas não estão dormindo, você está fazendo alguma coisa errada, né? Exato. Quer ver outro exemplo que acontece muito quem trabalha em empresa? É você ir embora um pouco mais cedo que os outros ficarem olhando, falando, pô, já vai, né? Eu tô aqui, trabalhando, né? Aquela pressão pra você ficar um pouquinho mais do que o horário. Isso é batata.
chata, isso sempre acontece. E às vezes o cara passou o dia no YouTube, no Facebook, whatever, e não quer que você vá embora, né? Vai achar feio você sair. Foi de 15 minutos tomar café e agora fica falando aí de mim, qual é? Não, e outra coisa engraçada é que assim, eu sempre fui muito chata com o horário de trabalho, né? Então se eu trabalhava das 8 às 5, às 5 eu ia embora. Às 5 eu ia embora. Eu não ficava mais, não ficava. E eu sempre fui a primeira a ir embora. E eu era vista como, sei lá, ociosa, vagabunda. Desleixada. Mas o meu horário de trabalho é das 8 às 5. Por que eu tenho que ficar mais? E cumpriu, né? Eu tô cuidando da minha família, sabe? É que tem muito também o fato de que tem gente que às vezes tem que ficar depois do horário porque não conseguiu render durante o dia quanto precisava, né? E aí fica com as pendências acumuladas, aí se sente o trabalhador porque ficou umas 2 horas depois do expediente, né? E também tem muita gente que fica porque não quer voltar pra casa, né? Mas eu tô falando isso, mas assim, eu sou um workaholic em recuperação, eu confesso. Essa é a hora de vocês me abraçarem, pessoal. Caramba. Oi, André. Não, mas se deixar, cara, a gente é engolido mesmo por isso. Então, é isso que eu ia falar. Se deixar, a gente trabalha o tempo todo. Ainda mais a gente que é autônomo, né? Que assim, quanto mais você trabalhar, mais você vai ter dinheiro no fim do mês. E é tão difícil às vezes a gente dizer não simplesmente porque eu não quero abrir mão do meu descanso, do meu tempo com a família, do meu tempo com Deus. Sendo que se eu abrisse mão disso, eu conseguiria no final do mês comprar uma coisa a mais ou dar entrada em alguma outra coisa pra ter mais, né? Porque a gente quer cada vez ter mais e quer ter o prazer de dizer e de pensar que aquilo é fruto do seu trabalho. É difícil isso, cara. É complicado. É um dilema chato. Não é fácil, não. Eu tenho um testemunho mesmo, porque eu trabalho na editora, né? Já faz 10 anos. Só que há uns 5 anos atrás eu saí e fiquei 1 ano fora. E eu saí justamente por causa disso. Eu tava com os filhos muito novinhos. Eu não sabia falar não sabia colocar limites, eu assumia muita responsabilidade em relação ao trabalho e obviamente que quem assume responsabilidade, né? Quem não sabe falar não, quem não sabe colocar limite, as pessoas vão jogando em cima, mais trabalho. Foi uma época tensa aqui, porque a minha esposa com as crianças aqui, eu chegava muito tarde e ela, claro, reclamava e eu falava, não, mas é por isso mesmo, eu tenho que trabalhar bastante, porque vai que eu perco o emprego, a gente vai ficar sem emprego, não sei o quê, me colocando essa pressão. Tô fazendo isso por nós, né? Tô fazendo isso por nós, você ainda reclama. Pela família. Que mulher que Deus me deu. E eu não conseguia realmente enxergar que o problema estava que eu não estava conseguindo ver a importância do descanso, ver a importância dos limites e colocar essa pressão de volta pro sistema. E eu me lembro que teve um dia especial que a coisa foi... Eu cheguei em casa, sei lá, 10, 11 da noite, sei lá. Nossa! Estressadíssimo. Mas isso era normal. E estressadíssimo, tal, e eu fui escovar o dente na frente do espelho e de repente meu nariz começou a sangrar. E do nada. E Eleven. Eu falei, nossa, o que tá acontecendo? Um negócio mó. Meu Deus. E então eu fui procurar ajuda profissional, fui procurar um coach / psicólogo pra me ajudar com isso. Sei que você foi procurar um otorrino. Um otorrino. Eu também achei. Porque pra mim foi uma mensagem de que obviamente o problema não era meu nariz, era uma coisa mais profunda. Tá. E eu lembro como isso foi simbólico. Seu nariz é bem grande, tipo o meu, era profundo mesmo. Mas era profunda. E o terapeuta que eu comecei a fazer por causa disso me falou, olha, você vê como a coisa vai até literal, você tá dando sangue pela empresa, mas você tá perdendo a sua vida, né? Uhum. E eu sei que isso Nossa, na foi cara. demais. Caramba, uau. E total em resumo, que eu pedi demissão, fui procurar outro emprego, porque eu achava que as condições ali todas, não dava pra eu botar um limite, porque a coisa tava num nível muito grave. Expliquei pro pessoal que eu tava saindo por causa daquilo, saí, fui para outro emprego e depois de 1 ano eles me chamaram de volta para assumir uma posição maior até, só que daí eu voltei com as minhas condições, né? Falei, é assim, só que meus limites são esses, é assim que funciona, tal, mas foi uma experiência, um aprendizado. Não quer dizer que eu estou recuperado como um todo, que eu sarei. É uma tendência minha e eu vejo uma tendência em todo mundo, de afrouxar com os limites e não levar a sério a questão do descanso.
Eu conheço pessoas que, quando trabalhavam, quando tinham seu emprego, trabalhavam e tinham que cuidar da casa, e fim de semana também eram ativas na igreja e tudo mais. E depois que aposentaram, continuaram arranjando coisas assim, que são, tipo, é tão cansativo quanto trabalhar no trabalho formal, sabe? Uhum. E até que ponto esse descanso, ou essa falta de descanso pra nós, nos torna doentes da mente? Porque assim, eu tenho certeza que alguma dessas pessoas que eu conheço não se desocupam pra não ter a cabeça ocupada com pensamentos que atormentam a vida da pessoa, sabe? Uhum. Então, eu acho que tem a ver com o que foi construído durante toda a vida mesmo. Se a pessoa não soube descansar durante toda a sua vida, depois que ela aposentar, ela não vai saber descansar. Ou ela vai morrer de tédio, ficar maluco, entrar em depressão, ou vai se ocupar o tempo todo e não vai conseguir experimentar isso. O pessoal fala, né, que quando você é adolescente, quando você é jovem, você tem que ralar muito mesmo, porque é nessa época que você pode abraçar o mundo e tentar de tudo, porque depois vem os compromissos da vida, vem casamento, vem filho, você não vai mais poder fazer isso. Até certo ponto isso é verdade, é o tempo que você tem mais energia pra fazer isso. Mas se você não souber administrar o seu descanso nem na sua juventude, nem no auge do seu vigor, quando isso for piorando ou quando os compromissos da vida aumentarem, você também não vai saber, aí você vai ficar maluco, cara. Chegou a aposentadoria, tem tanta gente, tantos 60 a mais aí que estão em depressão, que estão vivendo momentos difíceis, porque os filhos foram embora, às vezes não sabe mais ser casal com a esposa ou com o marido e não tem mais o que fazer, não consegue se ocupar com nada e acaba entrando numa depressão maluca aí, porque simplesmente não aprendeu a viver o descanso. Isso é muito louco. Você sabia que a maior taxa de pedidos de demissão são depois das férias, né? O pessoal... sim. Eu pedi depois das férias. Caraca. É verdade. O pessoal tira férias, fica pensando na vida, entre outro ritmo. Entre outro ritmo, vê outros tipos de... né? Você vai viajar, você vê pessoas vivendo um estilo de vida mais simples, a pessoa volta e fala, vou sair de São Paulo, vou pra Vinhedo. O pessoal faz isso. O que aconteceu comigo foi isso também. Antes da gente aceitar o chamado missionário, eu tirei, a única vez na vida que eu tirei um mês de férias, porque eu já tava namorando a possibilidade, já tava orando a respeito, vencendo minhas férias lá no emprego, falando, vamos tirar um mês, viajamos, fomos na casa do Jabismar, amigo nosso missionário, aí a gente foi na casa de missionário, pensar em ser missionário ou não, claro que eu voltei das férias e pedi demissão, né? Ninguém pede demissão de quinta-feira, né? Pois o cara fala, tá chegando sexta, eu vou aguentar. Não, o cara pede depois. E o sábado tem essa função, né? O fim de semana, o descanso tem essa função da gente sair um pouco dessa sintonia louca que a gente vive, né? E pensar em coisas mais profundas, mais transcendentes, enfim, pensar em Deus, né? Olhar pra Deus e isso você não consegue muitas vezes fazer no turbilhão das coisas. Né? É incrível como a gente precisa desses ciclos, né? Pra dar o reset, né? Como a semana é importante, né? Como o ano é importante. A gente pode estar condicionado a isso, mas é impressionante mesmo como esse reset é importante. A gente tava assistindo uma série bobinha esses dias no Netflix, aí a menina fala do princípio do contar até 10, porque ela tá virando uma manivela, assim, num lugar lá, que ela é uma manivela misteriosa, ninguém sabe pra que serve a manivela. A pessoa chega, deixa eu te ajudar a virar a manivela. Ela fala, não, pode deixar, eu tô conseguindo. Mas você tá rodando aqui desde ontem. Não, eu consigo. É porque eu só ia pensar que é só até 10. Então ela começava, 1, toda feliz, 2, 3, 4, ela ia cansando, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ela começava de novo. 1, 2, toda feliz de novo. Meu Deus. É só pensar que são ciclos, entendeu? Aí você consegue enfrentar a rotina do dia a dia. Foi uma lição muito importante. É uma alienação, né? E no fundo a gente vive isso. Essa alienação faz com que a gente perca a linha. Eu vejo isso total. Tem uma frase do rabino Abraham Joshua Heschel, que ele fala sobre o Shabbat, sobre a importância do descanso. Ele fala que na nossa civilização nós gastamos tempo para ganhar espaço. Estava falando lá antes da importância e da santificação do tempo que Deus fez quando separou o dia do descanso. Muito mais importante do que a santificação do espaço. Mas a gente gasta muito mais tempo para ganhar espaço. Continuando a frase. O perigo começa quando, para ganhar poder no reino do espaço, pagamos com a perda de todas as aspirações no reino do tempo. Há um reino do tempo em que a meta não é ter,
mas ser. Não possuir, mas dar. Não controlar, mas partilhar. Não submeter, mas estar de acordo. A vida vai mal quando o controle do espaço, da aquisição de coisas do espaço, torna-se nossa única preocupação. Olha isso, cara. Muito interessante isso aí que você está falando. Questão de tempo e espaço. Se a gente pensar na Revolução Industrial, por exemplo, antigamente, os camponeses, eles tinham que dormir à noite. Ia fazer o quê? Ia plantar? Ia colher? Não tinha como fazer isso. Não tinha luz, energia elétrica. Não tinha estufa. Então, assim, com o advento das máquinas, a gente pode trabalhar em qualquer horário. Celular. Eu tenho um grupo agora de celular do pessoal da empresa. O que é irônico, porque assim, eu não vejo o meu celular no trabalho para ver as coisas pessoais, mas em casa eu recebo notificação da empresa. Que é muito louco. Pois é, você não tem mais aquele tempo e espaço definido. Tipo, você tá em qualquer lugar. Você não desconecta, e a qualquer tempo. Exatamente. Verdade. Nem agora as plantinhas têm mais isso, porque criam estufas, criam irrigação noturna. Então, assim, o cara ele pode trabalhar literalmente a qualquer momento. Fazer qualquer coisa. Uma fábrica. Você pensa numa fábrica ou no shopping, quando você está dentro de um lugar assim, você não sabe se é dia ou se é noite. Porque o local é todo estruturado para que o tempo pareça sempre o mesmo. Tanto é que às vezes as pessoas andam horas no shopping e só se dão conta quando sai, porque entra de dia e quando sai já tá de noite. Porque lá dentro não é preparado para você sentir essa diferença. E bem antes, quando a sociedade era rural, não existia isso. Então, assim, tinha que ter o descanso. Depois que começou essa loucura de fábrica e ficar 16 horas, mulher, criança, enfim. Isso mudou muito também o ritmo da nossa vida. Cara, e é louco esse negócio de que a gente fica conectado o tempo todo no WhatsApp, né? Porque, igual eu trabalho com redes sociais, né? E aí eu tô atendendo três ministérios diferentes e às vezes dou uma mão em outros. E é o tempo todo mandando WhatsApp, é de fim de semana, é feriado, é à noite, é meia-noite e meia. E a tentação, né? E a nossa tentação de responder para mostrar eficiência, né? Ou para resolver isso logo e não deixar para amanhã, né? Naquela tendência que a gente tem. E você saber parar e desconectar e ignorar aquela mensagem para mexer só no outro dia, quando é hora de mexer nela mesmo, é complicado. Não sei se vocês lembram, mas assim, quando eu era criança, se o telefone de casa fixo tocasse depois de uma certa hora, era assim, alguém morreu. Porque ninguém ligava pra casa dos outros, tipo, depois de, sei lá, 9 horas da noite. Quando eu ligava, pedia 1000 desculpas e era alguma coisa urgente. Agora não, meia-noite a pessoa tá mandando mensagem e se você não responde logo a seguir, ou a pessoa pensa que você morreu ou que você não quer respondê-la, porque você tem que responder. É o imediatismo. E é uma coisa também que dificulta descansar, porque às vezes a gente chega em casa... Eu tô uma semana sem usar o celular. Ontem eu falei com o Thiago pelo celular da minha mãe, que ele queria notícia minha. Eu tô chegando em casa e não tô pegando o celular, porque eu percebi que eu gastava muito tempo usando meu polegar pra rolar a tela do Facebook, pra falar no WhatsApp. E na verdade, assim, era um tempo perdido, porque eu não tava produzindo nada. Tava só naquela agenda setting, vendo as notícias que todo mundo tava comentando todo dia. Geralmente ficava infeliz com as notícias. Pra quê? Falei, não pego mais celular quando chego em casa, não tem necessidade. Fora que você gera essa comunicação indireta, né? Porque se você não manda mensagem, você tá passando uma outra mensagem do que você... você não quer passar uma mensagem, mas você tá passando uma mensagem, independente de você tá querendo passar uma mensagem. Ficou confuso, mas... Não, uma amiga minha falou assim, você não gosta mais de mim, porque você não responde as mensagens. Eu falei, mas eu não tô respondendo nem a minha mãe, eu não tô olhando o telefone. Tem uma colega de trabalho que a família dela não é daqui da cidade e chega 8 horas da manhã, 8h30, ela não mandou mensagem ainda pra mãe e a mãe viu que ela tá online, ela já manda mensagem. A mãe já manda, aconteceu alguma coisa, tá tudo bem, não sei o que lá. Ela falou, não, tá tudo bem, por quê? Porque você não mandou mensagem, eu vi que você tava online, sabe? É um absurdo, assim, chega a ser uma... E como é que a gente vivia, né, antes, sem celular, pra saber se a pessoa tava viva ou não, né? Tinha orelhão e telefone fixo, os mais afortunados. É muito louco isso. É impressionante. Aí a gente usa o velho ditado, né? Que notícia ruim chega rápido, né? Fica tranquila, minha filha, notícia ruim chega rápido.
Gente, só pra não dizer que a gente não falou sobre o sábado, vamos dar só uma pincelada, né? Pra ninguém ficar se perguntando aí, mas Deus instituiu o sábado, por que a gente não guarda o sábado e tal? Ou pior, né? Como algumas pessoas dizem, não, mas com a ressurreição de Cristo, o dia santificado mudou do sábado para o domingo, né? A conclusão que as pessoas tiram, que agora a gente tem que guardar o domingo. Sendo que nós que trabalhamos na igreja, domingo é o dia que a gente mais trabalha na semana, né? Então, tá. Pois é, né? Mas vocês são sacerdotes, né? Tá bom. Eu já me peguei, Paulinho, pensando em um dia que eu quero ter folga da igreja pra conseguir aproveitar a mensagem, aproveitar as coisas, porque é muito difícil, cara. Você chega pra assistir Fórmula 1. Assistir Fórmula 1. Quem assiste ainda? É muito difícil, cara, conseguir prestar atenção realmente, assim, numa mensagem, sabe? Aproveitar realmente o momento de culto, assim, porque a gente tá tão concentrado em tudo que tá rolando na igreja, tudo que tem que ser feito, que é muito difícil, cara. Cara, mas na verdade, eu que tô há tantos anos já cuidando das coisas acontecerem num culto, numa celebração, eu não consigo ficar sentado no meio das pessoas mais. Não dá, não funciona, sabe? Minha cabeça tá vendo todas as coisas técnicas. Tanto que a mensagem de domingo vai falar muito mais ao meu coração quando eu vou reouvi-la durante a semana, num podcast ou em qualquer momento que esteja. Aí eu falo, nossa, agora tá falando ao meu coração, porque eu já tô nessa cultura de estar concentrado e estar trabalhando para as coisas acontecerem. Mas enfim, já de cara a gente vê que o sábado não foi transferido pro domingo. E a gente vê muito claro isso nas conversas de Jesus com os fariseus, né? Isso fica bem explicado quando a gente lê esses encontros nas escrituras, porque o conflito de Jesus com os fariseus não é necessariamente com o fato de existir um dia importante reservado para o descanso. Jesus nunca disse que o princípio do descanso poderia ser ignorado a partir daquele momento, ou do momento da graça, com a vinda de Jesus e tudo mais. O conflito que ele deixa muito claro é com a religiosidade daqueles fariseus, daquelas pessoas que questionavam o que Jesus falava. Então, o princípio do descanso continua sendo importante. É isso que a gente tem que sempre observar. Isso fica muito claro no trecho de Mateus, do capítulo 12 de Mateus, dos versículos 1 a 14. Jesus e os discípulos estavam atravessando uma plantação e os discípulos começaram a descascar algumas espigas e comer. Aí alguns fariseus disseram, seus discípulos estão quebrando a regra do sábado e tal. Aí Jesus já reagiu. É importante observar que ele não reagiu contra o princípio, ele reagiu contra a interpretação do princípio, que até eles chamam de regra aqui, né, na fala dos fariseus, né? Aí Jesus começa a falar, é mesmo? Vocês nunca leram o que Davi e seus companheiros fizeram quando estavam com fome? Ele entrou no santuário e comeu o pão fresco do altar que ninguém podia comer, senão os sacerdotes. Também nunca leram na lei de Deus que os sacerdotes, cumprindo seus deveres no templo, quebravam as regras do sábado o tempo inteiro e não eram condenados por isso? Na lei do sábado há muito mais que religião. Olha que legal isso. Na lei do sábado há muito mais que religião. Se vocês tivessem a menor ideia do significado daquela passagem da escritura que diz, desejo um coração sensível, não um ritual inflexível, ou misericórdia quero e não holocaustos, vocês não seriam críticos desses detalhes. O filho do homem não é escravo do sábado, é senhor dele. Olha que legal. O que ele está dizendo? Vocês estão querendo discutir sobre o valor do sábado com o próprio Deus, né? Ele está se autodenominando como senhor do sábado. E está mostrando que na lei do sábado há muito mais do que religião. Então a gente precisa entender o significado de que Deus procura um coração sensível e não um ritual inflexível, ou não simplesmente holocausto, mas ele está interessado na misericórdia. É assim que a gente entende, e a gente entende que o princípio do descanso ainda existe, assim como existem os princípios todos ensinados para o povo de Israel, assim que eles saíram do Egito. E é importante ver que esses mandamentos são princípios de sabedoria para manutenção da liberdade da vida. Não são um conjunto de regras frias, né? Tudo tinha significado, fazia sentido para aquele povo saindo do Egito, da escravidão, como o descanso fazia muito sentido, embora muitos deles nem entendessem o que significava exatamente o descanso. Mas isso foi colocado como princípio junto com os outros princípios lá dos 10 mandamentos. Então, é importante a gente entender o princípio de tudo isso que a gente está falando, que o valor do descanso nunca foi criticado por Jesus. O que foi criticado era a interpretação que os fariseus davam para os mandamentos, para os princípios dados lá no Velho Testamento. No fundo,
sábado é uma coisa mais ativa, né, do que reativa, né? Acho que essa aqui é a conclusão um pouco do que a gente falou. Acho que a gente, de certa forma, não só parar de trabalhar, mas a gente pensar em fazer o bem, pensar em nossas vidas, pensar em Deus e aproveitar também para descansar, também para ter lazer, também para aproveitar as coisas boas da vida. E também não tem nada demais você parar para não fazer nada, né? Sabe? De verdade. Sim, sim. De tirar um tempo de deitar na grama, olhar pro céu e não pensar em nada, não fazer nada, não se programar pra nada, não se planejar pra nada. Não ficar pensando na pauta da reunião do dia seguinte, né? E é o que a gente gosta de fazer quando a gente tá ocioso. Porque a nossa cabeça tá cheia disso, né? Tá ocupada com isso, tá quente com isso. A gente tem passado por uns aconselhamentos na quarta-feira, no meio da tarde. A gente tem horário marcado, a gente conversa, abre o coração e tal. E é tão difícil, cara, no meio da semana, no meio do dia, você parar, desligar de tudo que você tem pra fazer, com o WhatsApp bombando, aparecendo coisas toda hora do lado, assim, e você se concentrar e pensar um pouquinho em você, pensar um pouquinho na esposa, pensar um pouquinho na família, na relação. É tão difícil a nossa mente fazer isso, né? É realmente um exercício que a gente precisa ter pra conseguir desligar das nossas atividades. Não é fácil, mas é uma coisa que eu acho que a gente tem que tentar mesmo. E pra gente conseguir se desconectar de fato, a gente precisa viver e entender o contentamento e saber que mesmo com a gente parado, Deus continua cuidando da gente. 1 Timóteo 6, versículos 6 a 10, fala o seguinte: de fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro. Contentamento, gente. Acho que essa é a palavra que a gente precisa saber viver com mais força, ou pelo menos entender para começar a viver um pouquinho mais. Contentamento é uma grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Por isso, tendo o que comer e com o que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e muitos desejos descontrolados e nocivos que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muito sofrimento. Olha aí, tá aí a resposta, né, cara? Tá tudo lá, tá tudo na Bíblia. E a gente saber descansar em Deus, né? Saber que Ele tá no controle, e mesmo quando a gente acha que a gente tá perdendo tempo não fazendo nada, a gente sabe que Ele tá cuidando de tudo e a gente precisa descansar nessa promessa dele. Nossa, amor, que bonito. Bonito mesmo. Muito bem. Tô descansando aqui, tá, amor? A gente tá todo mundo descansando enquanto você fala. Depois dessa, vamos descansar. E tá passando uma música do Resgate na minha cabeça enquanto eu descanso. Qual? Tem a ver com o tema? É que eu posso descansar. Eu sei, se uma noite eu vou chorar, talvez amanhã vou despertar, e aqui no coração, tudo em paz, vou me levantar outra vez. Outra vez. Recadinho! No programa anterior. Muito obrigado. Recadinhos, esposinha. Recadinhos, esposinho. Estamos aqui no 303 podcast irmãos.com e a gente quer agradecer a vocês que estão compartilhando. Aê, é verdade. Que estão comentando. Aê, é verdade também. E a gente quer falar mais uma vez do grupo do Telegram que criamos para nos aproximarmos mais de vocês. Olha só, olha, gente, é muito engraçado ver esse grupo. Eu tô me divertindo com vocês. E o propósito desse grupo do Telegram, a gente já anunciou aí no começo do programa, só para falar um pouquinho melhor, é a gente trocar ideias e se enriquecer para gerar pauta pro site e pro podcast irmãos.com também. Inclusive, se você fizer parte desse grupo, nos dias de gravação de podcast, a gente vai pedir as opiniões de vocês sobre os temas que vamos gravar
gravar e vocês vão enriquecer a nossa pauta também. Olha só que legal. Ah, é verdade, mas a gente sempre pergunta e discute sobre várias coisas que a gente tá gravando aí, às vezes até no momento, né, amor, da gravação. Então a gente quer que vocês participem. Faz aí 1 semana e meia que a gente criou o grupo, a gente tava lá numa fase beta ainda, né, tentando e conhecendo o Telegram, mas agora você já pode entrar, entra lá, participa, silencia o grupo pra não ficar aparecendo notificações o tempo todo pra você, mas é um grupo pra você interagir e colaborar com o conteúdo de irmãos.com também, tá bom? E o endereço, se você quiser entrar direto, entra em go, que é G-O, né, go.irmãos.com/telegram, com M no final, você vai ser direcionado lá pro grupo já. Basta instalar o aplicativo ou no seu computador ou no seu smartphone né, e fazer parte dessa comunidade também que vai discutir o conteúdo de irmãos.com. Oh, não! E sobre o programa anterior, em que a gente falou sobre pátria amada, idolatrada, salve, salve. Aê, eu gostei tanto de programa de história. Eu quero mais. Agora a gente tem o Cacau. Agora eu quero falar da Farroupilha, da Guerra de Canudos. Vamos falar de tudo isso. Vamos tentar uma aplicação aí pro nosso dia a dia. Semana da Pátria passou, todo mundo compartilhou, muito obrigado. E obrigado a todos que comentaram aqui. A gente quer incentivar vocês a comentarem, por isso vamos citar os nomes dos nossos amados que comentaram o último programa lá em irmãos.com. É isso aí, um grande abraço pra Renata dos Santos Souza. Que foi a first que desbancou o Cláudio Antônio da Silva, que comentou aqui em segundo lugar. E 10 segundos depois. Luciane Vieira Barbosa Preste, da nossa igreja, que legal. A Lu Preste. Valeu, Lu, obrigado por comentar, obrigado por ouvir e por comentar o nosso programa. Um grande abraço pro Fabrício Luiz de Oliveira. Ele comentou e ele também pediu um abraço pra Carinha, que é a esposa dele, pra Clarinha e pro Benjamin, que são os filhos. Um abraço pra vocês e obrigado por comentar. Obrigado também ao Cristiano Almeida. Um abraço pra Ângela Barbosa. Direto dos States, comentando aqui sempre os nossos podcasts. E o Lourival Neves Gonçalves. Obrigado mesmo, gente, por comentar, por enriquecer o nosso conteúdo. Vocês fazem parte desse trabalho também, vocês fazem parte do Ministério Irmãos.com. É isso aí, agora você entra no podcast Irmãos.com, no site, e comente esse programa também. Comenta, compartilha no Facebook, a gente posta lá que saiu o programa, você compartilha, deixa seu comentário lá também, compartilha no Twitter, em todas as redes sociais, faz esse trabalho reverberar, porque é no boca a boca, é no pessoa a pessoa que a gente faz a nossa divulgação. É isso aí, pessoal, um grande abraço. Beijo, 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 beijo. Beijo, até o próximo programa. Vem aí um programa especial, se tudo der certo, né? Eita, tô nervosa. Programa especial de menininhas no próximo programa, mas aqueles que os homens ouvem mais do que as próprias meninas. Se você quer ouvir conteúdos interessantes, entre no Telegram e faça parte da nossa pauta. Vem aí, daqui 15 dias, programa especial 304 aqui em irmãos.com. Até lá, gente, quer dizer, provavelmente sem mim. Claro que é sem você. Depois dessa, vamos descansar. E tá passando uma música do Resgate na minha cabeça enquanto eu descanso. Qual? Tem a ver com o tema? É que eu posso descansar. Eu sei se uma noite eu vou chorar. Talvez. Eu canto muito mal, então. Muito bom. Essa hora a música já subiu e a gente já terminou com ela.